ação de graça, em ação de graças a Deus. Com muita alegria, nós nos reunimos num culto de adoração e louvor para agradecer a Deus pela vitória dos nossos dois irmãos. Eu estou aqui para dar as boas-vindas a todos os que já chegaram e os que ainda vão chegar. Vão chegar. O pastor Jair está vindo com um grupo grande da sua igreja e queria contar para vocês um pouquinho, bem rapidinho. Um dia eu recebi um telefonema da esposa do David. Ele queria vir estudar. Trabalhava numa loja, salvo engano, de motos. E a esposa trabalhava também. E eles teriam que deixar o trabalho e vir. E Deus teria que operar alguns milagres para que eles pudessem vir. Mas são pessoas que oram. E eles oraram. E eles creram. E Deus operou. E chegou o dia feliz em que nós pudemos receber o David. Foi um tempo bom, morou conosco, estagiou no Vale do Amanhecer, depois voltou para cá, trabalhou na Nova Vida. E finalmente foi ter o seu tempo de estágio lá no Nordeste, onde ele está. Terminou o curso e deixou o TCC para um pouco depois. Chegou agora para fazer, não pôde trazer a família, por isso vocês vão perguntar, mas onde está a esposa, onde estão os filhos? Estão lá orando pelo papai e aguardando as fotos. Também o Vitor, um dia o pastor Jairo chegou e disse, olha, eu tenho um jovem lá na Namíbia. Falei, mas ele fala inglês, o que ele sabe de português? Ainda quase nada. Mas, para nossa surpresa, esse moço a quem Deus deu o dom das línguas, chegou aqui rapidinho, falou português. Escreveu e aprendeu a se comunicar muito bem e a aprimorar as suas aulas, aproveitando tudo com uma cabeça incrível. Então, eu louvo a Deus por esses dois preciosos formandos dessa noite. Talvez você pense, mas uma formatura só com dois, podia ser só com um. Afinal, ele investiu, estudou, se preparou, precisa desse dia de agradecimento a Deus e de celebração. Afinal, nós devemos celebrar as vitórias e cada um é muito importante, porque na vida dele, esse é um grande dia da sua formatura. Então, queremos agradecer a todos que vieram, Sérgio e Osana sempre conosco, fazendo as filmagens, a equipe da MID, a Bel ali sempre a postos, fazendo a parte dele, que é muito importante. A equipe do louvor, a Dineia, que deu o seu melhor nesse tempo que esteve conosco. Eu quero lembrar da Lília, que não está conosco, mas que também deu o seu tempo muito abençoador aqui. Então sejam muito bem-vindos. Eu quero expressar nossa alegria em receber cada um de vocês como um presente de Deus para celebrar conosco esta grande vitória. Porque a principal pessoa da festa merece um convite especial. É o Senhor Jesus. Querido Deus, maravilhoso é o teu nome. Esse é um momento de extrema alegria na vida dos nossos dois irmãos. Porque é um dia de vitória. E nós queremos que o Senhor venha participar conosco da festa. Já sabemos que estás, porque tu és onipresente. Mas queremos que o nosso coração lhe convide. Agora venha, Senhor, tu és bem-vindo a essa festa. Assenta-te conosco e aprecia, Deus, tudo que queremos te oferecer com um coração alegre e cheio de gratidão. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a visão da glória de Deus. A visão da glória de Deus leva-nos à adoração e louvor. Vamos cantar o cântico Eu Vejo a Glória do Senhor. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo.
Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Como é impossível cantar digno é o Senhor sentado, porque Ele é digno da nossa adoração, digno do nosso louvor. Então, mais uma vez, vamos ficar de pé. Criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Santo, santo, santo. Esta repetição ressalta a santidade infinita de Deus. O poder e a santidade de Deus estende-se da eternidade passada à eternidade ainda futura. Sim, não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Eu vou pedir ao pastor Bruno que faça uma oração de louvor nesse momento, agradecendo a Deus, né, por tudo quanto realmente Deus é para nós e sempre será. Pai, nós louvamos o nome do Senhor mais uma vez essa noite, demonstrando imensa gratidão no nosso coração pela Tua bondade, com a qual o Senhor cuida de cada um de nós, a despeito das nossas fraquezas, pecados, da nossa dificuldade de caminhar segundo a Tua vontade, de caminhar em santidade. Senhor, mesmo assim, nos perdoa, cuida, cura cada um de nós. O Senhor caminha conosco, o Senhor nos enche do Teu Santo Espírito, mesmo sendo tão pequenos vasos de barro, mas a glória do Senhor habita dentro de nós. Nós queremos glorificar o nome do Senhor essa noite, queremos louvar o Senhor, dizer o quanto nós somos gratos, o quanto nós reconhecemos o amor do Senhor em nossas vidas. Te glorificamos hoje mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Divino Deus, divino Deus, coração puro, renova, Espírito na palavra. Divino Deus, coração puro, vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. É meu, somente
louvamos o Teu santo nome, porque sabemos, Senhor Deus, que precisamos descansar em Ti. Todo o trabalho é Teu, Senhor. O nosso trabalho é descansar. E muitas vezes, Senhor Deus, nós nos debatemos, Senhor Deus, nós nos afligimos, nós nos angustiamos, Senhor, sem necessidade, Pai, porque Tu és aquele que está sempre conosco, aquele que nos ajuda, aquele que nos diz: filho, descansa em meus braços. Pai, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a descansar em Ti, confiarmos em Ti, porque Tu és digno, Senhor, de toda honra, de todo louvor. Tu és aquele que cumpre, Senhor Deus, as Tuas promessas. Muito obrigada por isso, Senhor. Nós exaltamos mais uma vez o Teu santo nome e ajuda-nos a ter a real visão da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam de pasto. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e a aplicação dessa palavra aos nossos corações. Os irmãos podem se assentar. O profeta Ezequiel é um profeta que viveu em dois mundos, em dois períodos distintos, porque viveu duas realidades distintas. Ele é um profeta que antecede um pouco o exílio, e ele é um profeta que viveu o início do exílio. Esse homem foi grandemente usado por Deus, assim como também foi o seu, a pessoa que viveu no mesmo período que ele, o profeta Jeremias. Esse homem de Deus, ele tinha como característica distintiva ser também um sacerdote. Então ele estava acostumado com as coisas sagradas, com as coisas de Deus, mas o Senhor o chamou para um ministério ainda mais especial, de ser o porta-voz, de ser a boca do Senhor na vida e para a vida do seu povo. Talvez você estranhe ou esteja estranhando por que nós lemos, este texto. Eu queria de antemão dizer que no ministério a gente vai aprender muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, a partir dos erros cometidos. Erros dos outros e dos nossos próprios erros. E aqui nós temos um relato de erros cometidos. E para que nós não cometamos os mesmos erros, em o nome do Senhor Jesus, é bom que prestemos atenção àquilo que está aqui registrado nessas páginas de Ezequiel, capítulo de número 34. Esse texto é uma crítica dura, muito dura, para aqueles que são chamados pastores de Israel. Eu sou pastor por vocação, e teoricamente eu nem gostaria de ler esse texto,
Mas o nosso Senhor e Salvador também é chamado de o bom pastor, o grande pastor, o único e verdadeiro pastor das ovelhas. Mas esses pastores de Israel, quem são? Eles eram a liderança espiritual, civil, social do povo de Deus da antiga aliança. São os príncipes, são sacerdotes, são os anciãos que não estavam cumprindo com as suas obrigações. Eles estavam usufruindo dos cargos, estavam usufruindo, do fato de serem essa liderança, no entanto, não estavam desempenhando as suas responsabilidades. Todo o capítulo 34, se você tiver com a sua Bíblia aberta, pode acompanhar comigo, a gente pode resumir dizendo o seguinte: foi escrito para ser essa denúncia, para dizer assim: pastores de Israel, vocês estão errados, sacerdotes, anciãos, profetas também, vocês estão errados, vocês não estão cumprindo os seus deveres. Isso você vai ver do versículo 1 até o versículo de número 10. Do versículo 11 até o versículo de número 31, o texto fala da disposição do Senhor em Ele mesmo, Deus, pastorear as ovelhas. Isso é maravilhoso. E esse texto se cumpre fielmente, cabalmente em Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Jesus é o supremo pastor. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Mas também esse texto, você vai ver do versículo 11 até o versículo de número 31, também tem um julgamento. Não somente pastores erram, líderes erram, liderança erra, mas também liderados erram. E a Bíblia fala aqui que ele julgaria entre ovelhas e ovelhas, entre ovelhas boas e ovelhas más, entre ovelhas que não estavam absolutamente vivendo de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Voltando aqui mais uma vez ao nosso texto, Ezequiel capítulo 34, do versículo 1 até o versículo de número 10, embora essa passagem seja uma crítica dura, muito dura mesmo, contra os líderes, isso faz que no meu coração haja temor e tremor. Deus, misericórdia, não me permita caminhar como esses homens caminharam. A gente pode extrair aqui, irmãos, qual é a vontade de Deus, digamos assim, às avessas. Aquilo que eles faziam de errado, nós não vamos fazer, e aquilo que eles deveriam fazer de correto, a gente deve prestar atenção e fazer. Vocês que estão aqui, que não têm um chamado pastoral, que não têm, um chamado missionário, que talvez não sejam presbíteros, que não sejam liderança maior, eu quero dizer que essa palavra também é para você. Essa palavra é para todos nós, porque em algum nível, em alguns momentos da nossa vida e de diversas formas, nós vamos liderar, nós vamos exercer a liderança. E eu particularmente acredito que, na verdade, tudo aquilo que a gente faz na igreja do Senhor, de alguma forma, vai desembocar em cuidado, porque pastoreio é isso. O pastoreio é cuidado de vidas. Então todos nós, professores de escola dominical, todos, absolutamente todos, vão de alguma forma, de alguma maneira, porque, irmãos, coisas não são a finalidade da igreja. A finalidade da igreja é, primeiro, glorificar o nome do Senhor. A gente falou isso, repetiu algumas vezes. É dar glórias a Deus, é fazer tudo para a glória de Deus. Mas, em segundo lugar, cuidar uns dos outros, cuidar de pessoas. E é isso, irmãos, que é importante, é isso que nós devemos focar, e é isso que, na verdade, esse texto foca. É cuidado de Deus na vida do seu povo, e o cuidado que líderes, e vocês, meus irmãos, David, Vitor, são chamados para, nesse aspecto. Não estou tirando vocês de missões, não, continuem firmes em missões, mas pastorear, cuidar de vidas. Esse é o grande foco. E aí, rapidamente, para a gente não perder muito tempo e também não nos delongarmos, veja aqui comigo, então, qual é a vontade de Deus para o nosso ministério, para esse ministério de pastoreio. O que Deus quer que a gente faça? 4 coisas, veja aqui comigo. Todas elas dizem respeito a cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. A gente vai cuidar de pessoas em distintos momentos da vida delas, em distintas situações de vida. E vamos ver então aqui, veja comigo, por favor, a gente vai se
a gente vai centralizar aqui no versículo 4, fica com a sua Bíblia aberta aí o versículo 4, Ezequiel 34:4, eu vou estar lendo parte desse versículo na Nova Versão Internacional, que eu achei muito interessante o vocabulário que usou para falar sobre isso. Em primeiro lugar, a gente vai ver que na nossa ação ministerial, no nosso pastoreio, né, no ministério que Deus tem nos chamado para desenvolver, esse ministério tem que fortalecer. Ele visa fortalecer. Fortalecer o quê? Os fracos e desanimados na fé. Os fracos e os desanimados na fé. Irmãos, você vai ver aqui que nessa lista de negligências, a primeira negligência, o primeiro erro apontado pelo profeta foi esse, logo no início: vocês não fortaleceram a fraca. Vocês não fortaleceram a fraca. Irmãos, parece assim uma coisa boba, mas não é. A gente tem ouvido e visto, recentemente participei de um curso no qual tinha um irmão nosso norte-americano ministrando e pregando, e ele enfatizou muito sobre isso, falou muito sobre isso acerca do desânimo e do cansaço. Obviamente que ele focou na vida dos obreiros, na vida daqueles que estão à frente, e de fato. E uma coisa que me chamou muita atenção, e eu queria passar isso para a igreja também, é que, sem sombra de dúvida, Satanás, ele vai fazer de tudo para que nós nos desanimemos nessa caminhada. Mas em nome de Jesus, vocês não vão desanimar para a glória do Senhor. Irmãos, por que as pessoas desanimam? Por causa das circunstâncias adversas, por causa dos problemas, por causa de sobrecarga de problemas, por causa de aflições, por inúmeras razões. E tantas coisas podem nos fazer, sim, desanimar, porque não tem nenhum super-homem, nenhuma super-mulher, nenhum super-crente. Todos nós somos vasos de barro. O próprio apóstolo Paulo, se você pegar a sua Bíblia lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ele chega a dizer: quem é que não sente as circunstâncias que eu também não sinto? Depois que ele fala lá sobre todos os problemas, sobre todas as dificuldades, somos seres humanos. Vamos entristecer, vamos às vezes até esmorecer mesmo, ainda que temporariamente, em nome de Jesus, que seja temporariamente, podemos desanimar. Mas, irmãos, nós fomos chamados para fazer o quê? Animar. Não ser animador de auditório, mas animar nesse sentido de fortalecer, incentivar, de pegar as pessoas e mostrar Jesus Cristo e dizer assim: ali está o nosso alvo, levanta, continua, não para, não desanima. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu tive uma experiência há alguns anos, que para alguns pode ser uma experiência boba, mas cada um sabe a dor que sente, cada um sabe o sofrimento que sente. A filhinha de um casal muito querido, irmãos muito amados meus, foi parar no hospital, foi parar na UTI, e de alguma forma, e eu creio que foi uma coisa do diabo, entrou na cabeça da irmã que a filhinha dela iria morrer. Ela estava prostrada, estava absolutamente desesperada. Não se trata, no meu caso aqui, não foi uma revelação nem uma profecia, né? Mas eu cheguei, nós oramos e disse assim: eu não creio que essa enfermidade vai redundar em morte. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que, segundo a vontade dele, já ela vai sair daqui. Tira isso da sua cabeça em nome de Jesus. Você não tem nenhuma razão para pensar isso, nada. Oramos, e aí no dia seguinte o esposo falou assim: olha, muito obrigado, você não sabe o peso que tirou. Aquela pessoa estava prostrada, estava desanimando. Muitas vezes vai ser assim, meus irmãos, na jornada ministerial de vocês vão trazer uma palavra que talvez seja, entre aspas, uma palavra tão boba, tão simples, mas vem dos céus, vem do trono de Deus, vem da graça do Senhor, é a palavra que vem com o poder de Deus, e vai animar, e vai fazer essa pessoa levantar, e vai fazer essa pessoa progredir. Veja o versículo 4, eu acho muito interessante, e eu vou comparar esse versículo aqui com o Salmo 1, versículo 1, que é uma espécie de progressão, a gente deveria falar, na verdade, regressão, né? De mal para pior. É o abismo que chama outro abismo.
Primeiro a crítica diz assim, olha, vocês não fortaleceram a fraca. Depois diz assim, ó, vocês não cuidaram daquela que estava enferma. E depois vai dizer assim, você não cuidou daquela que estava quebrada, que quebrou a pata, que quebrou a perna. E por fim vai falar da que se desviou. Olha que coisa interessante, há uma progressão aí para o mal. Para o mal. A gente não pode, vocês não menosprezem no ministério de vocês absolutamente nada. Você pode até olhar e dizer assim, isso é um problema tão bobo, mas para a pessoa não é. Vá, anime, ore, peça a graça de Deus. E como que nós animamos, irmãos? Isso mesmo, trazendo a palavra do Senhor, orando, jejuando, trazendo uma palavra, insistindo em o nome do Senhor Jesus. Primeira coisa, olha, o ministério de vocês em muitas ocasiões, em muitos momentos, Deus vai usá-los para animar, não como um animador de auditório, mas como alguém que incentiva, como alguém que ora e pede esse ânimo dos céus para levantar e, apesar dos problemas, continuar caminhando em nome de Jesus. O ministério é glorioso, é maravilhoso, servir o Senhor é muito bom, mas na trajetória, podem ter certeza, vocês vão se deparar com muitos obstáculos, com muita coisa que poderá fazer com que vocês desanimem. Olhem para Cristo, levanta e continua caminhando em nome de Jesus. Em segundo lugar, versículo 4 ainda, a segunda crítica, está aqui ainda no versículo 4, mas às avessas, né, o que a gente não deve o que a gente deve fazer, na verdade, é que a nossa ação ministerial, quando Deus nos chamou, o trabalho que vocês vão desenvolver, visa, irmãos, curar os doentes, os enfermos, os doentes espirituais. Diz a palavra do Senhor nosso Deus. Se alguém tiver o dom da cura, louvado seja o nome do Senhor. Cura também fisicamente. Mas aqui, sem sombra de dúvida, o enfoque não é tanto a cura física, mas é a cura da alma mesmo. São as doenças espirituais. O texto diz assim na Nova Versão Internacional: nem curaram a doente. Viram a ovelha enferma e não fizeram absolutamente nada. Irmãos, há pessoas doentes no nosso meio. Vocês vão se deparar com muita gente doente. E a gente precisa entender isso. A salvação, vocês aprenderam em teologia sistemática, que não foi comigo, foi com o pastor Ricardo, com o pastor Weber, ou com o pastor Alexandre, eu não sei com quem foi, na área de soteriologia, que a salvação é tanto um ponto quanto um processo. E esse processo envolve o quê? Santificação. Nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Louvado seja o Senhor. Algumas pessoas estão mais próximas, entre aspas, e algumas pessoas estão mais distantes. E há pessoas, sim, irmãos, eu vou dizer, salvas, não vou dizer que não são salvas, que precisam ser curadas, que precisam ser tratadas. O pecado é o grande agente, né, dessa doença, das doenças espirituais, que inclusive pode levar à morte. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Recentemente, um irmão querido meu na fé ficou sabendo de um conferencista internacional que esteve aqui no Brasil, e ele tinha contato com alguém que estava hospedando esse conferencista, e esse conferencista, ele estava para vergonha imensa nossa como povo de Deus, olhando um livro, cadernos, etc. e tal, como lista de prostitutas. Um homem que veio a fim de falar a palavra de Deus, a fim de ministrar, conhecido e reconhecido internacionalmente e absolutamente enfermo. Irmãos, eu não acredito que, seja lá onde for, seja na Namíbia, seja no sertão nordestino, seja nos grandes centros, seja nos Estados Unidos, seja onde for, o ser humano, por causa do pecado, ele está doente. E tem pessoas na igreja, tem pessoas que são ovelhas. A palavra aqui diz, não está falando de ímpio, não está falando de perverso, está falando de ovelha. Pessoa que fazia parte do povo de Judá, mas que estava doente e que precisava ser tratada. Irmãos, infelizmente essa é uma realidade que a gente precisa levar em consideração. Esses anos meus de ministério, a gente vê, a gente percebe isso. São pessoas que, tantas pessoas que precisam ser profundamente tratadas. E como é que você trata, como é que nós vamos tratar, irmãos?
Com o Evangelho, com a palavra de Deus, com oração, caminhando com as pessoas, exortando, quer ouçam, quer deixem de ouvir, às vezes disciplinando, seja como um colegiado, seja de maneira episcopal, só uma pessoa, mas tratando. Para quê, irmãos? Para o bem. A Bíblia fala que Deus repreende e disciplina a todos quantos Ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês vão se deparar muito, mas muito mesmo, muito, com pessoas que estão enfermas e precisam ser tratadas. Que Deus dê graça abundante sobre vocês. Coragem, ousadia, intrepidez, para que vocês encarem esses desafios e façam a vontade de Deus para a glória do Senhor, em amor. Em amor. Terceiro lugar, veja comigo, continua, está desanimado, ficou enfermo, mas algumas outras, olha que coisa interessante, podem se machucar e se arrebentar profundamente. A nossa versão aqui também ajuda a entender, mas a NVI diz assim: nem enfaixaram a ferida. Na nossa versão diz: a quebrada não ligastes. E eu, nesse aspecto, eu vou ficar aqui com a Ara, que eu acho que captou melhor. É aquela ovelha, irmãos e irmãs, e aqui o sentido é quebrar a perna mesmo, ou a pata ou a perna, se quebrou, não vai para frente, vai ter problema, vai ter dificuldade, né? E por que isso acontece? Bem, algumas ovelhas têm uma tendência danada para se desviar, para se aventurarem. Outras podem ser quebradas pelas circunstâncias, podem tropeçar, podem cair. Independente da razão desse ferimento, dessa quebradura, o que a gente faz com isso? Intervenção rápida, chegar junto, orar, caminhar, exortar, às vezes caminhar bem perto mesmo. Ao longo desses anos de ministério, eu tive vários casos assim, muitos casos de pessoas quebradas. Dá um trabalho, gasta um tempo, mas louvado seja o nome do Senhor. Há recompensas. E é glorioso ver o Senhor Jesus agindo e restaurando tremendamente, radicalmente, a vida dessas pessoas que literalmente estavam indo para o inferno, algumas que estavam, enfim, na mão de Satanás, ou algumas que estavam tomando caminhos que poderiam levar a situações mais desastrosas ainda do que uma mera quebradura. E por que a gente faz isso? Porque nós somos bonzinhos? Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 12, versículo 20. Nós não fazemos isso porque somos bonzinhos. Nós não vamos fazer isso porque somos bonzinhos. Nós fazemos isso para a glória de Deus. Nós fazemos isso por amor a vidas. Porque Deus nos chamou para cuidar de vidas. Essa é a ideia. Mas nós fazemos isso também, irmãos, porque nós temos um grande modelo. Esse modelo é Jesus Cristo. Esse é um texto que há muitos anos tem inquietado a minha alma, tem inquietado o meu coração. Quando o evangelista diz assim: não quebrará o caniço rachado. Ou em outra versão, né, não, como é que diz a outra versão atualizada? Não esmagará a cana quebrada. A cana quebrada. Tendência normal e natural, se isso aqui está rachado, está meio assim, quebra logo de uma vez. Mas a ideia não, peraí, dá para consertar. A gente enrola aqui, a gente segura aqui, ok, a gente vai consertar. Não vamos quebrar e jogar fora. A nossa sociedade pós-moderna é assim, né? É utilitarista. Já não está prestando mais, já não está servindo como deveria, então quebra e joga fora, mas Deus não nos chamou para vivermos assim, louvado seja o nome do Senhor. Ele não apenas não quebra o caniço rachado, ele também não apaga o pavio que fumega, ele não joga água, ele vai assoprar,
aquele sopro bendito de vida para reerguer em nome de Jesus. Irmãos, humanamente falando, a gente vai se deparar com situações que vai dar vontade de pisar no pescoço. Ou, muitas vezes. Mas é muito fácil matar quem está morrendo. Difícil é trazer saúde e vida para quem está morrendo. E isso só Jesus Cristo pode fazer. Louvado seja o Senhor. E como que Ele vai fazer? Usando vocês. Usando vocês. Eu espero que daqui a alguns anos eu possa ouvir relatos de milagres, de restaurações, de obras gloriosas de Deus, do Senhor, por intermédio de vocês, meus irmãos. Finalmente, a gente termina aqui, ainda no versículo 4, a toda essa progressão, e há um desafio. Esse desafio aqui, queridos, é um desafio evangelístico. No final do versículo 4, ele vai dizer assim: olha, vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Não se importaram. Se perdeu, perdeu. Se desviou, desviou. Deixa para lá. Essa é a atitude desses maus pastores de Israel. Mas essa não é a atitude que devemos ter, essa não é a atitude que Jesus teve. Jesus contou a história lá, né, do pastor com 100 ovelhas. Uma se perdeu e ele deixou as 99 no aprisco, no curral, e foi à procura daquela que estava perdida. E volta alegre, jubiloso, porque uma alma, uma vida foi resgatada do império das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aí no Brasil, viu, Vitor? Mas muitos desigrejados, muitas pessoas que não têm mais comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E elas se enganam, elas acreditam que estão bem, que está tudo bem, que não há nenhum problema. Mas há muito problema, há muitos problemas. Eu não sei qual é a realidade que você vai encontrar na Namíbia, não sei qual é a realidade que você, David, vai encontrar no decorrer do seu ministério, mas eu quero dizer para você que o Senhor te chamou também para realizar essa obra por amor do nome do Senhor. Amém? Algumas pessoas, muitas ovelhas estão se distanciando, porque estão ouvindo o seu corrupto coração, porque estão se deixando levar por ambições e cobiças, porque tem como, usando a linguagem bíblica, amado o mundo, estão apaixonadas pelo mundo, pelo brilho do mundo, e estão se distanciando. Outras estão sendo seriamente atacadas por Satanás, ou recebendo, né, aquelas palavras sedosas do inferno para se distanciarem da presença do Senhor. Não importa qual a razão, o que importa é que infelizmente estão se desviando. O que importa é que vocês são chamados para fazer esse trabalho duplo. Aquelas que estão se desviando, segura, não deixa se desviar não, mas aquelas que já estão perdidas, se desgarraram, vão atrás. Façam pelo menos, pratiquem pelo menos esse ato de ir atrás e de falar uma palavra para essa pessoa. Se ouvir, louvado seja o nome do Senhor. Se não ouvir, você é o atalaia que não tem mais nenhuma responsabilidade, só deve continuar orando. Vocês vão se deparar com isso, irmãos. Pelo menos aqui no Brasil a gente tem visto isso muito, independente da igreja. Não, isso é presbiteriano, isso só acontece na igreja presbiteriana, batista, assembleia e as igrejas de um modo geral. Tanta gente se desviando, tanta gente se ausentando. Irmãos, no desafio ministerial que vocês vão ter pela frente, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, Paulo escrevendo para Timóteo, independente, eu sei que o nosso irmão David tem uma veia mais evangelística, eu sei disso, mas independente se vocês têm ou não, o apóstolo Paulo exorta e diz: faça o trabalho de um evangelista. E às vezes esse trabalho de evangelista não é simplesmente ir pegar o ímpio, aquele que está lá no mundão. Às vezes é o irmão que desviou, é a ovelha que desviou, ou que está se desviando. Lembrar para ele o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino aqui, queridos, só com alguns conselhos rapidamente para vocês dois e para todos nós. Primeiro, há muito trabalho a ser feito.
Vocês pensam que o pior período foi esse do seminário? Ih, bobagem. Isso foi mamão com açúcar. O trabalho de verdade vem pela frente. E Deus o chamou para essa obra maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 34 é um texto messiânico. Ele aponta para Jesus, o bom pastor. Então olhem para Jesus. Sigam o exemplo de Jesus. Aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, como ele agiu, como ele reagiu. Sejam imitadores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o grande referencial. Eu sei, Vitor, que você tem um grande pastor, o pastor Jairo, e eu sei que você deve seguir e observar muitas coisas que ele fez e faz. Mas, sobretudo, nosso grande pastor, supremo pastor, é Jesus Cristo. Olhem sempre para Jesus. Quem pastoreia, não se esqueçam disso. Também precisa ser pastoreado. Vitor, recorra sempre ao seu pastor. Davi, idem, não caminhem sozinhos. Não caminhem sozinhos. Em nome do Senhor Jesus. Deus nos manda realizar a obra, mas tanto o poder quanto os resultados não vão depender de vocês. Vocês vão pastorear. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, e a ovelha não voltou, e a ovelha não foi curada, e a ovelha não foi restaurada. Não é problema seu. Seu problema é fazer o que Deus mandou você fazer. Os resultados pertencem ao Senhor. É claro que você quer e eu também quero ver bons resultados, mas os resultados dependem do Senhor. Trabalhe para a glória de Deus. Não deixem a vaidade, a soberba tomar conta do coração de vocês. E nem comecem a acreditar, caso Deus dê a graça do ministério crescer, expandir, etc., de vocês pensarem que são vocês. Não são. É a graça de Deus sobre a vida de vocês. Deem glórias a Deus. De jeito nenhum se permitam pegar 1 milímetro dessa glória para vocês. Glorifique o nome do Senhor. Sejam fiéis ao Senhor e cumpram o ministério que Ele deu para vocês. Amém, queridos? É minha oração em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar em pé, queridos? Eu queria fazer uma oração nesse momento. E logo após nós vamos ter a chamada dos formandos. Vamos orar então? Curve a sua fronte, feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque o ministério que Deus tem te dado na presença do Senhor. Reflita sobre o fato de que este ministério tem ou não sido para a glória de Deus. Você está fazendo o que está fazendo, você está trabalhando como está trabalhando para a glória de Deus, então glorifica o nome do Senhor. Entenda que você foi chamado não para cuidar de coisas, mas cuidar de pessoas. Não para realizar simplesmente uma obra de alvenaria, embora talvez Deus queira te usar também para isso, mas sobretudo Deus quer te usar para edificar vidas, transformar vidas, abençoar vidas em nome de Jesus. Medita sobre isso, pensa sobre isso e vamos orar. Pai, se o Senhor não agir, nada vai acontecer. Por isso pedimos ao Espírito Santo que os céus sejam rasgados e que o Senhor desça sobre nós em nome de Jesus. Ó Deus, assim como o Senhor agiu lá em Pentecostes, assim, Deus, como o Senhor enviou o Teu Santo Espírito e veio com poder e graça sobre aquela igreja, ó Deus, venha também sobre nós, venha também sobre os Teus filhos, Deus, David e Vitor, em o nome de Jesus. Capacita-os, usa-os, Deus, como pastores, como cuidadores de vidas, para a glória do Teu nome, que eles centralizem toda a existência deles, Deus, na glória do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. A nós outros que estamos aqui também, Deus, por favor, faça essa mesma obra na nossa vida, no nosso coração. Capacita-nos, prepara-nos. Age, Pai, em nome de Jesus. Age nas nossas vidas. Age por amor do Teu nome, para a glória do Senhor, para a bênção de todos nós, para a alegria de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu vou chamar o aluno David para fazer o juramento. O juramento com o aluno Vitor. Não é com a gente, não. E logo após, pastor, o senhor estará outorgando. Amém? Glória a Deus.
Convido o irmão Vitor a ficar de pé, no nome de Jesus. Fazer o juramento. Prometo permanecer fiel à vocação com a qual Deus me tem distinguido, esforçando-me sem reservas para realizar com humildade e integridade o ministério a mim confiado, cuja base será a palavra de Deus, revelada em Cristo para a salvação dos que crerem e a edificação da igreja e dos que forem salvos. Prometo aplicar todos os conhecimentos adquiridos para, sob a orientação do Espírito Santo, promover o reino de Deus, visando sempre o louvor da glória dele, a valorização do ser humano e a glorificação do Senhor Jesus. Prometo lutar com todas as minhas forças para atingir o ideal, amor e serviço humilde de fiel servo do Senhor Jesus, cuja glorificação será o propósito do meu viver e, por amor de quem estarei pronto a dar a própria vida. Assim prometo. Assim eu prometo. Amém, Jesus. Quero convidá-los a mais uma vez ficarem em pé. E eu queria declarar, Vitor, vem para cá também, por gentileza, na autoridade que a mim me foi conferida como diretor dessa instituição, eu quero declarar que vocês estão oficialmente e são oficialmente bacharéis em teologia. Que Deus os abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus! Os formandos podem se assentar, por gentileza. É um culto ao Senhor toda glória, honra e louvor. Aos meninos, o meu sincero desejo de que brilhem e deem glória a Deus. Que lá na Namíbia possa a luz que Deus derramou sobre você aqui, luz de conhecimentos novos, de crescimento e de tudo mais. E que você sempre se lembre deste sermão da sua formatura. E cuide de pessoas. E busque as ovelhas perdidas. E as traga para os braços do Senhor. O David, que brilhe lá no sertão, onde ele acha que está o seu chamado. Pode começar lá e ir para outro lugar, ninguém sabe. Mas que ali mesmo as pessoas possam olhar para você. E não para dizer um homem de grande conhecimento, fez um seminário maravilhoso, mas que possam olhar e dizer como David se parece com Jesus. E que a luz do Senhor em você nunca te faça inchar, porque senão o Espírito Santo vai pegar o alfinete quando o balão te mexer e vai fazer BUM! Porque ele precisa fazer isso nas vidas dos servos que se inflam. Mas que o Senhor te dê a graça, David, de caminhar em humildade e que as pessoas sejam atraídas, como as abelhas vêm atrás do mel, atrás da vida de Cristo em você. Deus os abençoe ricamente. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite tão especial em que celebramos, ó Deus, mais esse estágio que David, ó Deus, e Vitor completam nesse momento. Nós agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor nos ajudou e tem ajudado essa instituição, Pai, a cumprir o teu chamado. Nós agradecemos a Ti por este privilégio e que o Senhor agora, Deus, direcione os teus servos, ó Pai, a qual o ministério o Senhor tem designado a eles.
que em todo momento, ó Pai, das suas vidas e das suas trajetórias, eles possam sempre estar com os olhos fitados no Senhor, Tu que és o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Santo Espírito do Senhor, seja conosco, Tua Igreja, hoje, até o dia que o Senhor irá retornar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Tirar aqui uma foto. Seis?